Paz, Senhor Igreja, tudo bem? Vamos para mais um dia do nosso plano de leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo Êxodo capítulo 12 e 13 e Mateus capítulo 16. Então vamos iniciar por Êxodo. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeças, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimam o que restar. Ao comer, esteja pronto para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre que esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês como pão sem fermento, desde o entardecer do dia 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não comerão, não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de ísopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas retiraram-se e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado.
No meio da noite, o faraó, todos seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pedirem. Leve os rebanhos como tinha dito e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: Todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos ombros as amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tinham tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia quando completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar ao Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Essas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncisado, mas o resistente temporário ao trabalho contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos do sexo masculino de sua família. Então poderá participar como natural da terra, nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia tirou os israelitas do Egito e organizou segundo as suas divisões. Êxodo capítulo 3 agora. E disse o Senhor a Moisés: Consagra a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemore esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali, com uma mão poderosa, não como nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos eviseus, dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde mana leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia cada um dirá ao seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua festa, para que a lei do Senhor seja em seus lábios, porque o Senhor te tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, entregá-la a vocês como jurou a vocês e seus antepassados. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre, e todos os primeiros machos de seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, diga-lhes: Com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão.
Quando o faraó resistiu e recusou-se deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e marca em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com sua mão poderosa. Quando o faraó deixou de sair, o povo depois não guiou-se pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar. Os israelitas saíram do Egito preparados para a luta. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e caminharam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora Mateus capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, quando o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestades, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e dos 4 cestos que vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos 4 cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando, mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simeão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que será necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus revirou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas não nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Glória a Deus, finalizamos mais um dia do nosso plano de leitura diária. Que Deus abençoe você e sua família.